Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, bom dia ainda, né? Não almoçamos ainda, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. falar com todos, tá? Estou aqui à disposição, mais com o professor, vocês ganharam um amigo. Quero o bem de todos e com muito carinho e muita humildade. Assim tem que ser, gente, né? Tem que ser do bem. Verdade. Nós falamos com você o ano passado, não sei quantas pessoas você atende aí por dia, não sei se vai lembrar da gente, mas no finalzinho do maio de 2022, mais ou menos um ano atrás, para colocar alguns pontos nos is e esclarecer para nós sobre uma ação de uso capião que foi distribuída, né, depois das suas orientações. E agora a gente acabamos de ser citado da reintegração de posse que foi distribuída pós a uso capião. Então o doutor Fernando Esteves vai mostrar para o senhor aí a inicial de ambas as ações, para a gente hoje discutir a defesa da reintegração. Tá bom, estou à disposição para ajudar, viu? Conta comigo sim, tá? Na realidade, a gente está com algumas dúvidas. Primeiramente, em relação à interrupção do prazo da aquisição, quando da distribuição da integração, tá? Porque o que acontece? A gente tinha conversado com o doutor e a gente falou sobre a aquisição do prazo no curso da ação de uso capião, essa possibilidade. Essa é uma coisa que iria ajudar a gente, tá? E acabou que no meio desse curso, né, do prazo, foi distribuída a ação de reintegração. Entendi. Então isso é uma coisa que preocupa bastante a gente, tá? De a gente agora ter essa interrupção do prazo por conta da reintegração, entendeu? E não ficou muito claro se é da distribuição, se é da citação, se realmente isso é prejudicial de fato, ou se outros fatos também são determinantes para o uso capião que não seja o prazo, no caso da Marcela, né, no caso dela, que é um uso capião familiar, tá? A gente não tá com essas dúvidas, tá? Queria esclarecer Conta comigo sobre sim, isso. viu? O Instituto Uso Capião mudou bastante, né? De 20 anos para cá nós tivemos uma mudança muito grande, 10 anos para cá. Então hoje nós temos o quê? Outras formas de usar o uso capião. De 6 espécies, hoje nós temos 36. 36, 37, porque tem uma em votação esse ano, que é o uso capião de 12 meses, o chamado uso capião social. Então muita coisa mudou, muitos entendimentos mudaram. Hoje você não precisa mais ter 10 anos de posse para fazer uso capião, 15 anos, 5 anos, você pode ter menos. Você usa a posse complementar no decorrer do processo, que é muito comum a gente fazer isso e ganhar ação. Ou usa a soma de posse, né? O que é a soma de posse? A posse pode ser somada de forma originária dos pais, ou pode ser somada de forma derivada. Eu comprei a posse de alguém e vou usar para somar a posse. Então, mudou bastante. Nós temos aí, de fato, várias alterações boas para fazer uso capião, né? Em relação à perda da posse mansa e pacífica, vocês fizeram antes a ação de uso capião. Isso é ótimo. Porque a partir do momento que alguém faça a reintegração de posse, provavelmente vai se habilitar no uso capião se já não fez, e vai bater nisso. A posse não é mansa e pacífica, porque tem que ter uma ação de reintegração de posse em andamento, uma possessória, mas ela é mansa e pacífica. Por que ela é mansa e pacífica? Porque as únicas ações que tiram a posse mansa e pacífica são as possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório, e as petitórias, né? Reivindicatória, ação de resgate, ação de missão na posse, mas não é a distribuição dela. Na verdade, é com o trânsito julgado. Então, eu preciso entrar com a ação e ganhar a ação. Enquanto ela estiver em andamento, o grau de efeito suspensivo por causa de algum recurso, a posse continua sendo mansa e pacífica. Então, é um equívoco muito grande. Tem muita gente que acha que um boletim de ocorrência, uma notificação, tira a posse mansa e pacífica, né? Mas não tira não, porque a posse mansa e pacífica você só perde de fato quando você tem uma decisão transitada de julgado, né? De possessória e petitória. No caso da improcedência da reintegração de posse, obviamente. Porque uma procedência da reintegração de posse pode configurar que tenha retroagido ou não. Então, a procedência se ocorrer o transjulgado, né? Se ocorrer a procedência, o transjulgado. Tem que ter o transjulgado. Se for improcedente, né, a ação não tira a posse mansa e pacífica porque ela foi improcedente.
Se foi procedente, isso eu estou falando do autor, né, não ser o posseiro, aí nós vamos ter um problema porque vai tirar a posse mais passiva se de fato não tiver recurso. Tá. Então, Então, o que importa é o resultado da ação. o que importa é o resultado da ação. O resultado da ação. Quando eu falo dela, É o resultado da ação e o transjulgado, né? o trânsito O julgado. transjulgado, é verdade. O resultado Ele quis dizer que o resultado é o trânsito julgado. o trânsito julgado. O transjulgado. O trânsito julgado não há resultado. Não há resultado. Vamos dizer que Então, tem acho que isso é ótimo, porque Para nós é ótimo. Tem uma jurisprudência que vem do Rio Grande do Sul. Quando eu proponho a ação reivindicatória. Reivindicatória, hein? Não as possessórias. Eu deixo, na ação do escapeão, eu deixo de fazer prescrição aquisitiva. Mas não é o caso de vocês, porque vocês propuseram antes, entendeu? Então, também não é reivindicatória, né? Não é uma ação petitória, é uma ação possessória. Então, melhor ainda. Vocês estão na vantagem, viu? Só mais uma questão em relação ao processo de usucapião, uma dúvida que ficou. Eu até conversei lá no cartório. Realmente não é muito minha praia a ação de usucapião, tá? Eu trabalho em outras esferas. Mas o processo ficou parado. A gente entendeu e eu entendo isso como um benefício para nós, já que está correndo o curso, mas naquele bem estágio inicial de ser expedido um ofício ao CRI para se coletar informações. Isso é normal acontecer? Isso é de praxe? A ação de usucapião era um pouquinho diferente das outras, primeiro porque ela é uma ação declaratória, né? Então ela não é uma ação que a gente vai litigar com alguém, ela é declaratória. Eu bato na porta do Poder Judiciário e falo, judiciário, eu tenho a posse, uma pacífica nos domini e quero transformar essa posse em propriedade. Então ela é um pouquinho diferente e ela é demorada esses trâmites. Por quê? Porque olha que interessante, você distribui a ação de usucapião, o judiciário vai pedir para emendar algum documento, alguma situação. Quando não pede para emendar ou já emendou, o próximo passo é para o cartório. E no cartório, normalmente essa ação fica presa ali, pode ficar até 60 dias, 90 dias, 120 dias. Por quê? O cartório de imóveis competente vai fazer o levantamento. Quem são os confrontantes? Quem são os reais proprietários ou seus respectivos herdeiros? E isso demora, né? E aí um detalhe que eu falo para os alunos também. Muitas vezes é normal, a gente quer adiantar as coisas na advocacia achando que vai ganhar tempo. Então é muito comum a gente se preocupar muito com os confrontantes, procurar saber quem é, procurar levantar. Então o advogado acaba perdendo muito tempo com isso e coloca na peça. E normalmente quando a gente coloca na peça, depois de um baita de um trabalho, tanto os advogados como os autores, né, os interessados na ação, muitas vezes o cartório fala, não, na minha opinião ele não é confrontante, porque para mim o que interessa é o tabular, então desconsidero, requer a emenda. E você é obrigado a emendar. Por isso eu falo que no usucapião a gente não tem que ficar se preocupando tanto com os confrontantes. Muitas vezes é mais fácil você não pedir a citação dos confrontantes e deixar para apresentar quem são esses confrontantes a partir do momento que o cartório apresente esse relatório, entendeu? Nesse caso, mandou para o cartório errado, o cartório respondeu, falou que não era da competência dele, foi para outro cartório agora, por isso que ainda está demorando mais ainda. Mas isso é bom para a gente porque está contando o prazo da aquisição, né? Está contando o prazo da aquisição, perfeito. Tá. Conta até a sentença? Conta até a sentença? Conta. Tá. A nossa posse, ela é de 2013 e eu estou levantando toda a parte de documentação aqui, mas estou conseguindo com algumas telefonias, né? A partir de 2014, às vezes, eu estou com dificuldade de conseguir os comprovantes de 2013. Mas é uma posse boa, né? 2013, que seja 2014, são 6 mais 3, 9. Nossa, que nem um usucapião extraordinário. Pede 1 ano da posse complementar. A posse complementar é a posse no decorrer do processo. O usucapião já foi uma ação demorada, né? Hoje nós temos vários... nós temos vários resultados de 1 ano e meio, fora de Osasco, Rio Grande do Sul, São Paulo também. Mas ruim, a média é 1 ano e meio. Bom, 1 ano mais 9 bateu, né? Então, tá bom, tá dentro de um lapso temporal muito bom para fazer o usucapião usando essa tese da posse complementar, né? Ou seja, nem precisa de soma de posse, hein? Que legal. Sim. Que a gente já pediu no inicial, certo? E assim, agora passando essa parte um pouco mais em relação à ação de reintegração de posse, eu dei uma lida em jurisprudência se há ou não conexão entre a ação de reintegração e o usucapião, né? O usucapião como defesa na ação de reintegração. De fato, isso depende do juiz
essa conexão entre as ações, ou necessariamente, legalmente, vai ser conexas essas ações, porque a minha intenção processual, né, é pedir a suspensão da reintegração até que haja o julgamento do campeão. O Brasil... Isso, a minha defesa processual seria mais nesse sentido. Entendi. Tá? Então, mas para isso teria que haver a conexão entre essas ações, né? Na verdade, o Brasil é muito grande, tem muitos entendimentos diferentes, a justiça é meio perdida, pouca coisa é pacificada no Brasil, né? Em relação a isso, hoje existe um entendimento que não. Por mais que exista a relação posse, tanto na ação de uso capião como na relação das ações possessórias, elas não devem ocorrer a conexão. Por quê? Porque a ação de uso capião é uma ação declaratória. E as ações possessórias é uma ação desconstitutiva de direito, né? Eu estou querendo recuperar a posse, eu estou querendo... o litígio é litigiosa, né? Primeiramente ela é litigiosa, então em regra não tem que ter conexão. Ainda temos juízes que fazem essa conexão no Brasil, mas hoje que está um pouquinho mais atualizado não faz não, porque primeiro, o juiz quer bater meta, o juiz ajuiza, e ele não quer arrumar uma sarna para se coçar, então na cabeça dele, ele prefere muitas vezes ele ou ela, isso aqui não vou fazer conexão, porque aqui é ação declaratória, e deixa julgar para lá. É o comum, mas acontece tudo nesse país, né, doutor? O doutor sabe que é terrível. A gente pediria na defesa da integração, obviamente, alegando que há, inclusive, ação de uso capião em curso. A grande tese de defesa, para quem é réu na ação de reintegração de posse é alegar uso capião. E a grande tese para quem é autor na ação de reintegração também é alegar uso capião, porque de certa forma você está provando a posse, entendeu? A gente queria, na realidade, saber quais seriam, de fato, a matéria de defesa de direito que a gente utilizaria ali na reintegração. Tá? Se seria só o uso capião ou seria mais sobre todo o contexto da posse justa, e seria mais por esse lado a defesa na reintegração? Ou tem mais coisas que a gente poderia... Na verdade, quando você está fazendo uso capião e talvez você esteja fazendo uma ação possessória, o ideal é muito, nesse momento, né, bater muito no enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Porque esse enunciado, ele trouxe para o Brasil um novo conceito de posse. A posse passou a ser um direito sui generis, né? É um direito totalmente autônomo em relação aos demais direitos. Então, hoje, tanto no uso capião como numa ação possessória, o que te ajudaria muito seria bater nesse detalhe, que atualmente nós temos um novo conceito de posse, a posse é um direito sui generis. Por quê? O judiciário, os nossos colegas, muitas vezes eles vão querer levar para direito de inventário, né? Direito de sucessões, direito contratual. E quando você está discutindo posse, é uma situação totalmente autônoma sui generis. Então, o colega do outro lado, ele ou ela, teria que discutir no mesmo nível, posse também. E é isso que a gente faz dentro das peças para que o judiciário também não faça essa confusão e acabe nos prejudicando, entendeu, doutor? Entendi. Restringir o debate à posse direta. E faz isso, né? Tem muito juiz que vai levando para o outro lado, faz confusão. Então, o que a gente faz? Centraliza, fala para aí, juiz, não estamos discutindo direitos hereditários aqui. Não estamos discutindo direitos e obrigações. Aqui a discussão é posse, tanto é que tem um uso capião em andamento. Levando por esse lado, o judiciário acaba nos ajudando no sentido de se atualizar, o assessor, a assessora, né? E dar um julgamento talvez mais melhor, né? Mais positivo para nós, né? Isso não ficou claro para mim. Só para ir perfeito. Na verdade, a Marcela ingressou com formação de uso capião para uso capião imóvel. Isso. Os proprietários do imóvel, não há mais inventário, o inventário já está resolvido. Tá? Então, assim, os proprietários, são 6 proprietários, 3 deles ingressaram com uma ação de reintegração de posse contra a Marcela. Então, a gente é real nesse processo e a gente está falando, na contestação deste processo, quais são as matérias que podem ser arguidas? E aí, é exatamente isso que você estava explicando. E eu não compreendi, porque para mim é muito simples. Eu tenho um papel aqui dizendo que eu sou dono e eu quero exercer a posse a partir de agora. Ela estava lá exercendo a posse, mas é meu direito exercer a posse. Como a gente completa isso? Né? O doutor, conversamos aqui no início, né? Por isso a advocacia tem que se especializar, porque é muita informação e a gente adoece, né? Adoece porque é muita coisa, é muita lei, então não dá mais. O Brasil é um país muito grande, muitas decisões diferentes.
A estratégia que foi adotada contra vocês, gente, com muito respeito, ela foi equivocada, né? Nós temos uma jurisprudência que diz o quê? Se eu faço um inventário, registro formal de partilha, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser o quê? Passo a ser coproprietário. Coproprietário não pode fazer uma ação reivindicatória contra o outro coproprietário, que é uma ação petitória. Mas escolher uma reintegração... Ela não é coproprietário. Porque não registrou formal de partilha? Não me recordo. Não, ela não é herdeira direta. Eu não sou herdeira, eu sou neta. É neta, entendi. Eu sou filha, eu sou neta, entendeu? Entendi. Assim, por hereditariedade, ela não tem direito ao imóvel. Entendi. Hoje, vamos fazer o advogado do diabo aqui, é importante fazer isso. Hoje, a estratégia que eles estão utilizando para atrapalhar vocês está errada, né? Hoje, o que seria mais fácil, mais comum para atrapalhar? Um arbitramento de aluguel. Porque o arbitramento de aluguel eu conseguiria fazer com que vocês pagassem aluguel proporcional. E talvez indiretamente abandonaria o imóvel. Não é o caso, né? Estou usando como exemplo. A própria extinção de condomínio ou alienação judicial, onde o imóvel vai ser vendido. A partir do momento que eu escolho uma possessória, escolheu errado, porque quem tem a posse são vocês, e vocês tendo a posse é que nem um lutador, sei lá, vou dar um exemplo MMA. O sujeito luta boxe bem, ele vai querer levar para o boxe, o outro luta no chão melhor, então ele vai querer levar para o chão. Cada um vai levar para onde tem vantagem, e levar para a posse não é inteligente, porque quem tem vantagem em relação à posse é vocês, né? Então, a estratégia do outro lado... Apesar dessa posse não ter completado os anos... Apesar. A gente está falando de 9 anos aí de posse. Porque é uma posse notória, né? E a partir do momento que a gente está falando de 9 anos de posse, nós temos a soma da posse, que pode ser utilizada, a posse complementar. Então, o outro lado, sorte a nossa, foi muito infeliz na escolha da estratégia para poder atrapalhar vocês. A estratégia era totalmente outra, né? Fazer arbitramento de aluguel, se habilitar o uso capião. O contexto desse caso... Então, assim, o que você está falando, entre das... Perdão, perdi. Fala você, pode falar. Não, só queria dar um contexto do caso, porque... Fica à vontade, fica à vontade. Eles venderam esse imóvel para um terceiro já. E eu acredito que a opção de reintegração de posse foi por conta desse comprador, entendeu? De querer tomar rápido esse imóvel porque ele havia comprado. Então quem fez a ação de reintegração foi o comprador, então, né? Não, na realidade não. Foram os herdeiros, mas já está vendido o imóvel. Entendi. Tá vendido o imóvel? Marcelo, está vendido o imóvel. Existe um contrato de compra-venda, né? Onde foi pago o sinal, assim, né? Nos termos do contrato aqui, uma parte lá, né? Mas para que o comprador efetive o pagamento, ele colocou, vocês têm que ter a posse, vocês, vendedores, proprietários hoje do imóvel, têm que ter a posse. Isso, não por pode isso dizer eu falei que outra pessoa não pode. o contexto deles terem distribuído a ação de reintegração de posse foi por essa razão. Entendi. Porque provavelmente no contrato preliminar ali de compra e venda, né, a promessa de compra e venda foi colocado como é necessário ter a posse. E foi levantado isso, entendeu? Por isso que eles optaram por essa reintegração de posse. Entendeu? Entendi, mas também, né, nesse caso, o correto era fazer o quê? Primeiro, arbitramento de aluguel. Se eu tenho um inventário em andamento, né, ou eu distribuo, ou mesmo que eu não distribua, eu posso fazer o quê? Uma certidão no cartório, certidão de inventariante, o cartório, o tabelião de notas me elege inventariante, e aí eu faria o quê? Faria uma ação reivindicatória acumulada com arbitramento de aluguel. Ela seria muito mais efetiva, né? Então, problema deles, eles erraram, por sorte a nossa, mas a escolha, a estratégia do lado de lá, ela foi bem equivocada, né? A escolha foi uma escolha que dá uma margem muito maior para vocês terem sucesso na demanda, entendeu? Tá, perfeito. Uma coisa que eu conversei com a Marcela e o Pedro sobre... Rapidão, só porque agora acho que a gente já progrediria, mas o que é arguido em sede de contestação na ação de reintegração de posse que a Marcela é réu? Na verdade, o grande detalhe é pedir a suspensão da reintegração de posse, informando que existe um usucapião em andamento, e em virtude desse usucapião estar em andamento, não há que se falar em reintegração de posse, porque quem tem a posse há muito tempo é ela, né? Então,
a ideia é essa, é pedir a suspensão da desocupação do imóvel até que o uso capião seja julgado. Essa é a ideia, essa é a estratégia correta, né? E o que eu pensei, inclusive, Então, essa é a primeira tese. Essa é a primeira tese. Dizendo assim, a propriedade está em discussão, portanto, a causa de pedir deles carece de, é precária. Não é o termo precário, né? O termo correto é, existe uma discussão possessória, conforme enunciado 492, diante disso eu preciso da suspensão da reintegração de posse para que não ocorra um desastre, né? Uma injustiça, porque se eu perder a posse, vai comprometer meu uso capião. Então, a ideia é pedir o quê? Falar que a nossa posse é qualificada, diante disso, a ação tem que ser suspensa lá até que seja decidido o uso capião, entendeu? Pedro, eu acredito que essa é a tese principal, até mesmo porque ela dá um suporte até para ensejar a decisão interlocutória, para que a gente, se for negada, a gente possa agravar e atrasar esse processo, entendeu? Não ser um julgamento de mérito já ali, entendeu? E também pode levar... também outra ideia também importante, gente, não só o agravo, claro, o agravo é muito bom, mas outra ideia importante, se esse pedido não surtir efeito, aí outra saída que vocês podem usufruir também é o embargo de terceiro. Então, o embargo de terceiro também é uma forma, nesses casos, a gente pedir o quê? Tem uso capião em andamento, eu tenho a posse há 9 anos com exclusividade, tem uso capião em andamento, eu quero a suspensão da emissão de posse. Então, esse pedido de suspensão, né, da emissão de posse, da desocupação, ele pode ser feito nos próprios autos, onde vocês vão se habilitar lá, ou dentro da contestação, tanto faz, e pode ser feito em paralelo também através de uma ação de embargo de terceiro. Pelo fato de vocês terem uso capião no nome. A Marcela também? Perdão? A titular dessa ação de embargo de terceiro seria a Marcela também? Também, porque nós aprendemos muita coisa errada na graduação, né? Monitório. Monitório é cheque prescrito, nota promissória, e não é. Na prática, hoje em dia, a gente usa monitória para cheque prescrito, é difícil. Duplicata, debênture, imagina, menos ainda, né? Nota promissória. A gente usa a monitória para quê? Para cobrar um amigo que emprestou dinheiro, talvez eu emprestei dinheiro para um amigo, no WhatsApp ele confessou, então eu vou, com o WhatsApp eu vou cobrar ele. Eu uso esse exemplo nas aulas, né? E a mesma coisa, o embargo de terceiro, nós aprendemos na graduação, tem que ser um terceiro, nem sempre, né? Nem sempre, se existe uma situação de posse, eu vou usufruir do embargo para suspender uma medida protetiva, uma tutela antecipada, então eu posso usufruir dele também. Entendi, ótimo, isso é muito bom. Mas então, se a gente quer ganhar prazo, compensa a gente pedir a suspensão agora, no caso de indeferimento, agrava, tal, espera todo esse prazo processual, perdemos tudo, entra com o embargo de terceiro para embargar a decisão, seria isso? Na verdade não, na verdade você vai pedir a suspensão na contestação ou vai se habilitar o processo de reintegração de posse, vai pedir a suspensão dessa decisão, normalmente vai ocorrer, tem tudo para ocorrer. Não ocorreu, então aí nós vamos para um próximo passo. Se teve uma decisão, é igual o doutor falou, aí vamos agravar, né? Agrava o instrumento. Dentro do agravo, no decorrer do julgado do agravo para não perder o objeto, aí eu faço o embargo de terceiro para pedir a suspensão também. Então, são 3 meios que eu consigo o mesmo resultado, mas às vezes eu consigo no primeiro, às vezes eu consigo no segundo, às vezes eu consigo no terceiro, entendeu? A gente está bem, acho que pautado ali para a defesa e acho que tá bem forte, né? Eu acredito que a nossa defesa tem bastante instrumento processual e também acho que de matéria de direito, não ficou claro, a gente tá forte. Não tão forte até mesmo porque, de forma inteligente, vocês distribuíram o uso capião, né? Então, o uso capião, quer queira, quer não queira, vocês estão usando ele como um guarda-chuva, como um escudo protetor, né? Então, é muito interessante o que vocês estão fazendo, a estratégia é muito boa. É a estratégia correta, na verdade. Né? A gente conversou um pouco ontem sobre riscos da ação, tá? Porque, queira ou não, toda ação tem um risco. Toda, assim como qualquer cirurgia, né? Então, assim, o que eu conversei com a Marcela, a possibilidade do uso capião ter uma condenação de honorários em cima do valor do imóvel, do bem. Isso é comum, porque a gente está falando de uma condenação, nesse caso, o imóvel vale 1.600.000, uma condenação de, no mínimo, ali, 160 mil reais, entendeu? Então, seria um risco bem grande para a Marcela correr. Mas nesse caso, o uso capião, diferente de outras ações, é uma ação declaratória, não tem réu, né?
Só existe sucumbência quando o processo é litigioso, quando tem réu. O uso capião não tem réu. Então, para que o uso capião tenha sucumbência, tem que alguém apresentar contestação de fato, né, ou se habilitar, ou seja, tornar essa ação, esse procedimento litigioso. Então, não vai ter sucumbência. Tudo bem, é uma declaratória, mas quando a gente entra com os capião, a gente declara quem são os litigantes, né? Porque é uma falha no sistema do TJ. Quando você vai distribuir, não todos os estados, hein? Mas muitos estados, São Paulo, Paraná, é uma falha, já tem até uma reclamação, já falaram que vão acertar. É uma falha que você para distribuir a peça, você coloca um réu, mas é um réu de mentirinha, porque se a gente parar para pensar, o uso capião é uma ação declaratória, então não tem réu. É um réu de mentirinha para a gente conseguir distribuir a peça. É claro que a gente vai pedir a manifestação da União, Estado, Município, a citação dos confrontantes, né, lá direito, lá de esquerda e fundos, vamos pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula, mas isso não quer dizer que seja uma ação litigiosa. Na verdade, é que infelizmente é o sistema. Prática, né? A prática leva a gente achando toda hora que é uma ação sempre condenatória, né? Litigiosa, né? Porque o fator de a gente pedir a citação, a gente guarda isso, né? Litígio, mas não é. É uma ação declaratória. Tanto é que o nome correto da ação de uso capião é a ação declaratória judicial de uso capião tal. Porque eu já deixo claro que não é uma ação litigiosa, né? Tá. Gente, eu tenho alguns pontos importantes com relação à petição inicial da uso capião, tá? Não houve a indicação de quem são os réus. Isso é importante ou não? Exatamente isso que ele está falando. Acabou de falar. Que não precisa, então. O uso capião, ele não tem réu. Quando nós vamos fazer a elaboração da peça exordial, o ideal, tem gente que coloca, é hábito, né? É assim como no divórcio consensual. No divórcio consensual, o que a gente tem que fazer? Colocar como requerentes. Porque as partes querem homologação do seu direito. O uso capião também quer homologação do seu direito. Então, em regra, a peça processualmente falando, não tem que aparecer réu. Lá no pedido, sim. Lá no pedido eu vou pedir a citação dos confrontantes, né? Lá direito, lá de esquerda e fundos, e também a citação do último proprietário, ou dos proprietários, no plural, ou dos seus herdeiros, na matrícula, né? A gente pediu isso na inicial, Fernando? Oi? A gente pediu isso que ele acabou de falar na inicial? Das confrontantes? E do último proprietário? Do último proprietário não, dos confrontantes sim. Tá, então vamos anotar, porque talvez a gente vai precisar fazer uma emenda nessa inicial para dar uma ajustada em alguns pontos, tá? É importante, então, a citação dos confrontantes e do último proprietário. O uso capião não pode faltar, por mais que a gente não seja uma ação contra ou em face, mas lá no pedido a gente tem que pedir o quê? A citação dos confrontantes, lá direito, lá de esquerda e fundos. Podemos apresentar esses confrontantes ou não, o cartório que vai nos entregar isso, os confrontantes tabulares, e temos que pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula, últimos, né? Ou seus respectivos herdeiros. E não esquecer da manifestação, União, Estado, Município e também Ministério Público. Anotou, Ferdinand? Sim. Talvez a gente precise fazer uma emenda na inicial, tá? Aí uma pergunta minha, professor, para você, para ver se a gente também precisa fazer emenda nessa inicial, é que a gente ainda não construiu uma historinha esclarecendo precisamente quando que eu iniciei a posse e nem uma justificativa clara que eu passasse a ocupar esse imóvel. Entendi. Então, assim, no nosso último encontro, né, um ano atrás, eu falei, doutor, eu fui criada a vida inteira pelo meu avô, morei a vida inteira com ele me deixou ir morar na casa, abriu um negócio na casa, eu tenho que ficar contando história de família ou eu foco só no que eu posso provar? Porque eu tô aqui desde 2013, eu posso até contar uma história, mas eu não tenho, talvez, como provar. Então, eu quero entender essa parte do meu posicionamento preciso de quando a posse se iniciou e qual a justificativa clara para que ela tenha acontecido. Entendi. Assim como um contrato, né? Eu falo que um contrato, para ser perfeito, a gente tem que fazer o quê? O título, começa pelo título, depois o objeto, forma de pagamento, o valor, forma de pagamento, tem que ter rescisão, disposições gerais. A petição inicial, existe algo que chama prova conexa. Algumas provas que são obrigatórias. No uso capião, a matrícula do imóvel é obrigatória. Se eu não junto a matrícula, eu tenho que explicar que o imóvel não tem matrícula, não tem registro em lugar nenhum. E quando eu falo de prova conexa, existe a prova conexa e as teses conexas. No uso capião, eu sou obrigado a mencionar, né, a pedir a citação dos confrontantes e também do último proprietário que conste na matrícula, assim como eu tenho que pedir a manifestação do MP
e das fazendas, né? União, Estado, Município. Nesse caso, o que eu oriento fazer? Se já foi distribuída a ação, que já foi, né? Se não houve esse pedido, o próprio judiciário no primeiro despacho vai pedir para emendar. Vai pedir para emendar e aí vocês vão emendar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vocês poderiam apresentar quem são os confrontantes, apresentar quem são os proprietários, ou deixar o cartório fazer esse levantamento, e eu gosto muito e prefiro muito, porque muitas vezes a gente quebra a cabeça, perde um tempão e não resolve isso. Mas no caso de vocês, um outro detalhe importante, gente, que eu oriento sempre fazer os alunos, aqui no escritório também, é a averbação premonitória. Vocês pediram a averbação premonitória? Não. Tá, o que é a averbação premonitória? Na verdade, quando existe um litígio, ou uma iminência de um litígio no uso capião, o ideal é pedir a averbação premonitória, porque o juiz do uso capião, o juiz ou a juíza, ele vai pedir vai pedir um ofício, esse ofício vai para o cartório de imóveis e vai constar na matrícula que existe uma ação de uso capião em andamento. Isso é para evitar o quê? Fraude perante terceiros, publicidade, e é um peso que vocês têm na ação de uso capião, porque já vai aparecer o nome de vocês lá na petição, entendeu? A gente pede para o juiz oficial. O juiz. Você pede para o juiz pedir um ofício e enviar esse ofício para o cartório de imóveis competente para fazer a averbação premonitória da existência do uso capião. Entendeu, doutor? A averbação premonitória, tá? Tá, mas assim, o que a Marcela falou, em resumo, seria assim, é importante dizer na petição inicial como a posse se iniciou. Porque a gente não contou essa historinha porque não tem prova. Entendi, não tem problema. Na verdade, um juiz, uma juíza de vara civil, ele sempre vai fazer essa pergunta, diferente das varas especializadas. Vara de registro público é uma vara que só julga o uso capião. Então, normalmente, eles não fazem essa pergunta porque eles já conhecem mais o assunto, vai bater no uso capião que tem o uso capião que não exige, pronto. Agora, a vara civil, nós vamos ter que responder essa pergunta. Então, é muito importante fazer o quê? Explicar. Entrei no imóvel para aquele que invadiu, aquele que entrou, ou recebi, né, uma cessão de direitos não onerosa, verbal. Então, um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó. Entra aí, filha. Entra aí, neta. Um exemplo. Entra aí que esse imóvel eu não estou usando. Um exemplo, tá? Mas o ideal é a gente justificar como que a gente entrou no imóvel. Se está usando, o uso capião que vocês estão usando é o extraordinário, não é? Sim. Tá. Qual que é? O ordinário, né, Fernando? Entendi? Qual que é o uso capião ordinário que a gente está usando? Constitucional, eu acho. Gente, Não. precisa saber, Eu pelo acho amor não. de Deus. Esse Mas é ordinário. Ah, tá. extraordinário. Tá. Eu fiquei feliz, porque se fosse o constitucional, eu sei que o constitucional a gente aprende errado na faculdade, né? É constitucional? Não? Qual que é? Não, esse é ordinário. A gente já havia conversado que ia ser constitucional, mas acabou Legal. sendo ordinário. Por quê, gente? O constitucional, a gente aprende, né, na faculdade, 5 anos de constitucional, mas eu só vou fazer o constitucional, que é o especial, tanto urbano ou rural, quando não tem jeito, né? Quando não tem outra opção. Porque quando dá para fugir dele, eu vou fugir. E vocês fizeram muito bem, vocês deixaram de lado, que é o uso capião traiçoeiro, perigoso, e trabalharam com o uso capião que é maravilhoso, que é o extraordinário. Não exige boa-fé, não exige justo título, eu posso ter outros imóveis no nome, não tem limite de metragem, ou seja, a chance de dar errado já cai muito, né? Então, usou correto. Aí tem gente que fala, mas eu não tenho 10 anos. Não tem 10 anos, mas você tem a possibilidade de usar, posso complementar no decorrer do processo. Então, vocês fizeram bem. Ótimo. Fico feliz. Então, só para marcar esse ponto, é importante na nossa emenda inicial a gente contar essa historinha, então, de como que eu emiti a posse, que eu recebi essa liberação, e se eu conseguir uma testemunha, melhor. Se eu não conseguir, como é que eu poderia provar isso? Só com comprovante de residência mesmo. Na verdade, o tipo de uso capião que vocês optaram, por isso eu dei essa dica no passado, não precisa nem justificar com uma declaração. Vocês podem mencionar que a posse foi assumida de forma exclusiva, com gestão exclusiva, a partir do momento que fulano fez a cessão dos seus direitos possessórios de forma não onerosa e verbal. Por exemplo, pronto, já justificou. A gente Né? fez essa menção na... Fez? Ah, então... A requerente, eu vou ler aqui, abre aspas. Tá bom. A requerente adquiriu a posse do imóvel acima desde o ano de 2013, tendo recebido a posse do imóvel do seu avô, que faleceu em 2015. Posse essa que vem sendo exercida de maneira mansa e pacífica e como estou a
até os dias atuais. Tá. Então, a gente menciona só que ela recebeu a posse do avô. Tá. Aí, doutor, uma coisa que eu quero que você me ilumine esse ponto cego meu. Quando eu emiti essa posse, eu abri uma empresa que, por muita coincidência ou não, é comércio digital. E eu comecei a trabalhar muito no Instagram. E eu tenho um Instagram da marca, que é uma marca de roupas, que é @NY986. Tipo, é o endereço da empresa, é Rua Nova York 986. Então, eu tenho fotos, eu tenho vídeos de bazares, de eventos comerciais que eu fiz em 2013. Isso serve como prova? Muito, muito. Inclusive, se conseguir transferir o CNPJ, né, mesmo sendo MEI, é ótimo também. Não, o CNPJ já está aqui, Ótimo. já é o nome da empresa, só que eu Foi aberto aqui. Foi aberto aqui em 2014, só que eu comecei a movimentar a empresa de maneira amadora, sem CNPJ, e eu tenho registros de todos esses bazares. Na sala da minha casa, na vitrine que aparece o letreiro 986, eu posso juntar tudo isso como prova. Pode, porque O CNPJ é de qual data, Mar? CNPJ é de 2014. Mas qual? Começo de 2014. Eu acredito que a gente consegue enrolar a ação de reintegração de posse aí uns 6 meses, entendeu? Então, a gente conseguiria, mesmo com o CNPJ, conseguir esse prazo aí de 2014. Não, eu quero entender o que vai ser usado de prova, porque embora eu só abri o CNPJ em 2014, eu fiz o registro da marca no domínio, sei lá, na internet, tudo em 2013. E eu tenho todas essas telas comprovando. Só que não sabia se isso ia servir como prova ou não. Então agora o Dr. Júlio César falando que serve, eu vou fazer um dossiê para te mandar, para a gente fazer uma emenda na inicial com tudo isso. serve sim, serve sim. Mas comprovante de endereço mesmo, assim, telefônica, TIM, com gás, só tem em 2014. Não faz mal. Na verdade, uso capião que eu falo para os alunos. A gente podemos ganhar uso capião com conta de água, luz. Quando tem, é ótimo. Quando não tem, tem outros meios, né? Declarações. Então, dá para usar outros documentos, fotos, imagens. Então, não tem problema. O ideal é umas 6 contas e 6 a 10 por ano. E aqueles anos que a gente não tem, dá para consertar com declaração. Pega conhecidos, né? Pega 6 a 10 por ano. 6 a 10 por ano. Não precisa mais que isso também não, porque às vezes a gente junta muito documento e se perde, né? Tá. Eu, por exemplo, eu sou cliente da Claro há 10 anos. Eu já fui lá, pedi uma quando eu abri a minha linha e uma de agora, porque nunca mudou meu endereço. Entendi. Então, se eu pegar uma de 2013 e uma de 2023, já não é suficiente para juntar? O ideal é 6 contas, não cada conta, né? Mas 6 contas diferentes por ano. Então vamos dizer que tem uma foto, uma imagem, uma declaração. Pega 6 e junta lá, entendeu? Para comprovar que foi exercida a posse durante o ano inteiro. Isso mesmo. Agora, um ponto que me preocupa muito, professor, é o seguinte, eu não sei ao certo quais anos, mas a mãe da Marcela, que é coproprietária do imóvel, residiu aqui com ela durante alguns anos. 3 meses em 2013. Só isso. Só isso. E não tem nada de conta no nome dela. Era tudo Mas isso não muda nada, viu, gente? Isso é chamado pela doutrina de coposse. Coposse. A coposse não é porque alguém morou na minha casa, até por anos. Você não pode fazer os capéis porque a pessoa morou com você. Não, você tem a sua posse, a pessoa tem a dela. Então não muda nada, viu? Isso não muda nada, não muda nenhum objetivo, nenhuma estratégia de vocês, não. Então, Irrelevante. Inclusive, se for usado em matéria de defesa, vocês podem mencionar que é irrelevante. Né? Que a coposse exercida por um lapso temporal não tira a posse qualificada de vocês, entendeu? Em nenhum momento, né? E tem legislação para justificar isso na nossa defesa, não? Tem. E a jurisprudência é muito forte nesse sentido, né? A coposse não tira o requisito de propor uso capião. Anota aí, Fardinho. Não, mas isso aí só vai ser utilizado se eles levantarem isso. Mas eles vão levantar, tenho certeza. Conheço. Se eles levantarem, a gente lembra disso. Assim, é o tipo de coisa que a Silvia vai colocar. Não tem jeito não, eu que morava aí, ela morava comigo. Então, eu acho que ficou bem claro com relação à emenda da inicial. Eu queria muito espelhar aqui na tela, para o doutor dar uma olhada, para o professor dar uma olhada, na inicial da reintegração, para iluminar todos os nossos pontos cegos para essa defesa. Pode sim. Claro. Gente,
É só clicar no computadorzinho com sinalzinho de mais, viu? Pode clicar lá que já dá para abrir aqui. Fernando, consegue fazer isso, por favor? Ou você faz? Fernando? Eu tô vendo aqui. Ótimo. Porque assim, eu dei uma lida e pelo que eu li, a própria inicial da reintegração nos favorece no uso do cabelo. Então eu quero só, são 4 páginas, ela é curta, bem direta e reta ali, só pra gente amarrar todos os pontos dessa defesa. E normalmente ajuda mesmo, normalmente a ação possessória ela acaba ajudando porque a parte acaba comentando que tem a posse há muito tempo. Isso é uma confissão, né? Em outra ação, mas é uma confissão. Eu não tô achando aqui. Onde é que espelha? É o Achei. computadorzinho com sinalzinho de mais. Isso. Achei. Essa peça que vocês vão mostrar, do que é? Apresentar isso. É a emenda já? Integração de posse. A integração de posse. É a distribuição. Que a gente está no prazo para apresentar a defesa, né? Entendi. O objetivo dessa mentoria aqui hoje é a gente montar a melhor defesa da reintegração. Da reintegração. Uma vez que a usucapião ainda nem foi escaneada, está em processo de documento de cartão. Tá. Ainda não apareceu aqui, vamos ver. Agora Essa emenda da inicial, a gente espera provocado ou já emenda já? eu esperaria porque vocês não podem esquecer que vocês estão precisando do quê? Da posse complementar, então vocês também não podem correr muito, entendeu? Tá, então não tem pressa de fazer essa emenda. Não tem pressa não. Foi mencionada na peça, eu não me recordo de cabeça agora, se nós conversamos sobre isso, mas foi mencionada a súmula 237, não foi? Súmula 237 do Supremo. Preciso localizar aqui, faz um tempinho. Porque foi ótimo. Campeão pode ser arguido em defesa. Ótimo. Por quê? O uso campeão poderá ser arguido em matéria de defesa conforme essa súmula. Então essa súmula para nós é importantíssima, né? Para a gente conseguir atingir o que a gente quer. Pode descer, doutor. Pode descer a peça. Pode descer. Pode descer, por favor, doutor. Printei a tela aqui para imprimir. Pode descer. Pode descer. Ele fala da compra e venda, né? Junta até a minuta. E você vê, também não foram muito felizes. Ainda bem, né, gente? Ainda bem. Porque eles poderiam ter batido na mera tolerância, falar que é um comodato, né? Que existe aquecimento sem causa, direito de herança. Então, o que foi falado foi mal trabalhado, né? Que bom. Para nós é maravilhoso. Pode descer. Pode descer. Foi. Pode ir. Pedido genérico, ó. Fundamentação genérica também. Que bom, hein, gente? Que bom. Não vamos desfazer nunca, né? Até negado já. Não vamos desfazer nunca, humildade sempre, né? Mas é bom quando o outro lado não está nos acompanhando, porque isso causa, para nós é ótimo, né? É ótimo. Pode descer, doutor? Aqui ele fala, onde aperta a sucessão. Pode ser. É bem genérico mesmo. Bem genérico, né? Fraquinho, né? Que bom. Aqui, ó. Jurisprudência, né? Pode ir. Tô curioso no pedido aí. Vamos ver se o pedido tá certo. Porque a peça em si... eu tô curioso, porque a peça em si ela é fraquinha, né, gente? Com todo respeito, né? Vamos contar a vitória antes da hora, mas que bom.
isso eu falei. Eu acho que eu vi o último mês foi o contrário, É. Botaram na cabeça. Deixou a desejar mesmo. Consegui imprimir aqui também. Eliminar, integração. Nossa, muito fraquinho. A eliminação está negada já. É bem genérica, né? Bem genérico. E o valor da causa jogaram 10 mil reais. Onde tiraram isso, gente? Para pagar a custa baixa. Para pagar as custas baixas, eles são pautudos. Na contestação, pede a inépcia inicial, pede também a retificação do valor da causa, que está errado, porque o doutor ganhando vai ter sucumbência, né? E o valor está errado, bem errado, mal O valor justificado. da causa é o valor do imóvel? Valor do imóvel. O valor do imóvel, o valor venal, né? Valor de venda, mas não 10 mil reais. Ah, é 10 mil reais. Então junta uma avaliação falando que vale 10 mil. É errado, né?